Olá a todos e a todas. Nós vamos aí para a nossa primeira aula aí, que vamos tratar aí dos conceitos e história aí da engenharia de software, né? Essa temática aí é uma temática bastante importante na indústria de software, desde 1960, meados de 70, essa temática vem sendo debatida aí por vários pesquisadores mundo afora. Então nós vamos ver alguns conceitos, um pouco da história. Essa aula tem esse objetivo, ok? Vamos lá, vamos começar então. Bom, toda aula, pessoal, eu vou trazer... Eu vou trazer esse contexto geral, que é onde que nós vamos estar trabalhando todas essas matérias aqui, tá? Todos esses temas aqui vão ser abordados aí na disciplina. Nós vamos começar pelos conceitos, né? Ok, então nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco de história, um pouco de software e uns problemas que são causados, né, caso a gente não use esse embasamento que a engenharia de software tem, tá bom? Então, nada melhor do que a gente historiar um pouco aí esse tema para a gente entender de onde surgiu e como surgiu, né? Isso aí com certeza vocês já devem ter ouvido falar, né? Em 1940 começou as grandes empresas com grandes computadores, né? Os profissionais que trabalhavam com esses computadores eram equiparados ao presidente da empresa, de tão importante que eles davam para o profissional, né? Eram computadores imensos que as pessoas desenvolviam com esses computadores em linguagem de baixo nível, né? Então tinha que ter um conhecimento muito profundo do hardware para que ele pudesse manipular todos os recursos que tinha para a época. Em 1950 começou a surgir os sistemas operacionais, né? Nessa década aí facilitou um pouco a vida desses profissionais que eram considerados gurus da tecnologia na época. E aí as máquinas começaram a ter um comportamento mais autônomo, né? Quem operava as máquinas passaram a ser os sistemas operacionais, né? Por isso do nome de sistemas operacionais, né? Começou a surgir as principais linguagens, né? Fortran, COBOL. Eu desenvolvi em COBOL, desenvolvimento procedural, né? Trabalhei com COBOL, trabalhei com Clipper, e são consideradas linguagens de alto nível, né? Porque possuem compiladores, né? E esses compiladores geram as builds, né? Para ser instaladas. Então nessa época já começou a ter uma inteligência em relação ao alto nível, né? Em 1960, nessa década de 60, começou a aparecer os grandes sistemas, né? O preço do computador, do hardware começou a cair, e aí começou os grandes sistemas serem substituídos por pequenos programas, e aí começou também alguns problemas de integração, e aí necessidade dessa integração. Toda evolução tem os pós e os contras, né? Entre esses 60 e 70, começou a ter aí um problema, porque os desenvolvedores desenvolviam sistemas sem nenhum tipo de critério, né? E isso começou a ter muito problema de prazo, muito problema de custo extrapolado. Não existia aí um método de desenvolvimento de sistema. Isso ocorreu nessa década, né, de 60 para 70, e surgiu um termo chamado crise do software. Esse termo foi justamente surgiu por conta dessas experiências, né, em não ter processos, em não ter metodologias existentes, e aí acarretava problemas de entrega, problema de cronograma, de recurso, de valores, né, acima do esperado. Então esse termo crise de software ocorreu entre essa década de 60 para 70, tá? Foi quando surgiu o termo engenharia de software, né? O termo engenharia de software surgiu num congresso que aconteceu em 1968, justamente para tentar responder, né, esses problemas que estavam sendo levantados pela crise do software. Então, o termo engenharia de software foi batizado nesse congresso em 1968 em função de uma forma diferente de pensar o software, né?
e não apenas codificar, mas pensar numa forma de desenvolver software por meio de uma metodologia, né? A metodologia seria uma forma de definir processos para você poder ser guiado por um processo e você ter condições de entregar o software com menores problemas de atrasos, com custos mais previsíveis, com maior confiabilidade, ok? É isso aí, ó. Entre 1970 e 80 começou a desenvolver as técnicas, né? Uma série de técnicas e métodos de engenharia de software. Então essa década aqui ficou marcada porque até hoje isso prevalece, né? Claro que em 2001, que é da metodologia ágil que nós vamos falar, ele tem um aspecto muito importante também, né? Mas nesse 1970, 1980 foi a base de toda a consolidação da engenharia de software. Programação estruturada, ocultação de informação, né? E você conseguia manipular a informação, desenvolvimento orientado a objeto, que até hoje nós trabalhamos dessa forma, né? Ferramentas de notação, isso tudo fez com que a engenharia de software tivesse uma visibilidade que atualmente nós damos importância para ela e que realmente nós temos que dar. Ok? Então, assim, para a gente estudar engenharia de software, é importante que a gente conheça também engenharia, ou seja, pelo menos conhecer o conceito do que vem a ser engenharia, né? Então tá aí, ó. Engenharia é a aplicação do conhecimento científico, econômico, social e prático com o intuito de inventar, desenhar, construir e manter e melhorar estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos. Bom, essa definição aqui de engenharia faz a gente pensar, né? Eu até coloquei algumas imagens aqui para a gente poder entender assim. Vocês imaginam que existiam profissionais que trabalharam na construção das pirâmides do Egito? Eles já eram engenheiros sem ter essa formação toda que hoje nós temos, com embasamento fundamentado e tudo mais. Mas desde os primórdios, né, a gente engenha. Né? O homem tem capacidade de engenhar em diversas formas, né? Energia eólica, pontes, né? Passando pelo mar, igrejas. Né? Então nós vamos levar agora para o cunho do software. Né? A gente inventa novos softwares, a gente consegue modelar, construir, a gente mantém, a gente melhora software. Então, engenharia de software está no contexto da engenharia. Então, engenharia de software nada mais é do que uma disciplina, né, vinculada à engenharia e dedicada nos aspectos de produção de software. Então, desde levantamento de requisito, modelagem, codificação, a gente aplica métodos e técnicas de engenharia de software. Bom, então qual que é o objetivo da engenharia de software? É a gente aplicar, né, essa teoria, né, para a gente ter modelos, formalismos, técnicas, a gente ter ferramentas próprias, né, para produção de software. Nada mais é do que isso. A gente precisa conhecer todos esses elementos que envolvem engenharia de software para que nós possamos produzir software de qualidade. Ok? Então, ó, nós vamos falar muito de métodos e técnicas e ferramentas de gerenciamento. Nós já vamos começar com uma disciplina que envolve gerenciamento de projeto, tá? Então, nós vamos aprender alguns métodos, algumas técnicas, algumas ferramentas para a gente gerenciar software. A gente tem que entender como desenvolver documentação para formalizar realmente, para que mantenha a comunicação entre os times técnicos de negócio, tá? Isso é importantíssimo. Apoiar realmente o desenvolvimento profissional de software e não de forma individual. Aquele programador que desenvolve apenas no Visual Code e que não documenta o mínimo possível para que ele possa dar uma visibilidade para a área de negócio e dar uma visibilidade para os seus desenvolvedores parceiros, você vai ter problemas se você não tiver essa referência documental também, ok? Bom, a engenharia de software, nós temos essas 4 camadas. Né? Foco na qualidade. Independente de tipo de software que você for trabalhar, nós temos que focar na qualidade. E para que a gente tenha essa qualidade, nós precisamos ter processos muito bem definidos, nós precisamos ter métodos para desenvolver
as atividades dentro desses processos e ferramentas de apoio. Então, para qualquer tipo de software existente, existem as camadas, tá? Você aplica essas camadas para qualquer tipo de software. Então, você usa ferramentas, você usa métodos, você usa processos. Vou dar um exemplo. É muito comum você falar assim, eu vou levantar requisitos junto ao cliente para me desenvolver o meu software. Tá. Então, levantar requisito é um processo definido hoje dentro de uma metodologia, dentro de um processo de software. Então, levantar requisito é um processo e o método. Como que você vai levantar esse requisito? Você vai usar a técnica de etnografia, você vai usar reuniões formais, você vai fazer reuniões virtuais. Qual que é o método que você vai ter? Você vai proporcionar um questionário para capturar essas informações. Que tipo de estratégia que você vai usar para capturar? É o método que você usa para capturar as informações. Que ferramenta que você vai usar? Se você vai usar um formulário para você capturar essas informações, você vai usar uma captura de tela de uma reunião virtual, que você vai gravar a reunião para que você possa resgatar as informações depois. Você vai ver realmente um papel e caneta para você anotar. Enfim, ferramentas para todo tipo de processo você tem métodos e ferramentas, né? Então, o processo de desenvolvimento, você usa métodos, você usa ferramentas. Para qualquer tipo. Teste, você usa métodos. Implantação, tudo, tá? Isso tudo para que você tenha um foco na qualidade da sua entrega. Beleza?